Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, o Eduardo Riedel. Secretário, antes de começarmos esse bate-papo, um dia triste, né, para a política sul-mato-grossense. O prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha, nos primeiros minutos de hoje, faleceu em Campo Grande. Ele que é do PSDB, uma notícia triste para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Bom dia, Marcos Faria, bom dia, Carmen, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia a todos os ouvintes. Sem dúvida nenhuma, um dia extremamente triste, todo mundo muito abalado, né, desde ontem, na operação de emergência, um quadro delicado e sem dúvida nenhuma que o Estado e Corumbá amanhece com uma tristeza profunda no coração, porque o Ruiter é uma pessoa que não só vinha fazendo um grande trabalho, mas deixa um rastro de alegria, de vontade de viver, de trabalhar pelo seu povo, por Corumbá e ajudar no Estado. Então, sem dúvida nenhuma que o Estado todo hoje amanhece bem mais triste, em especial Corumbá, e aqui fica nosso registro de condolências a toda a família e toda a população de Corumbá. E agradecer aqui a sua participação hoje no programa Tribuna Livre, que nós sabemos, né, já estava agendado, mas com esse fato aí, sabemos que sua agenda deve estar bastante apertada. O governo do estado ele vem trabalhando aí para garantir o equilíbrio financeiro, não é? Nesses 2 anos e meio de administração, secretário, quais foram as conquistas mais significativas do ponto de vista econômico aqui para o Mato Grosso do Sul? Acho que desde o início da gestão do governador Reinaldo, ele sempre trouxe uma mensagem de muita responsabilidade e atitudes que demonstram isso com o público do estado. E quem ganha com isso é a sociedade, são os servidores, é o próprio Estado. No momento onde a crise nacional e a crise no Estado foi extremamente relevante, importante e afetou a vida de todos, o governo teve que tomar medidas também na mesma proporção para manter o equilíbrio do Estado. Você vê, hoje, dia 1º, o salário do servidor está na conta. Isso é resultado de um conjunto de medidas e ações que o governo vem tomando, mas não pensando só nesse período desses 4 anos. Eu acho que as grandes mudanças elas são estruturais, pensando num legado que vai ser deixado para o estado do Mato Grosso do Sul. Então, a primeira ação de imediato foi a reforma administrativa, lá atrás, que enxugou o quadro como um todo. Hoje, o Mato Grosso do Sul talvez seja o estado com a menor estrutura administrativa do país, são 10 secretarias, né, um estado enxuto, e depois seguiu também com ações importantes na área da equalização fiscal junto às empresas. Aproveitando uma discussão nacional e aprovação da Lei Complementar 160, nós tivemos que convalidar os incentivos fiscais, o que foi extremamente importante para jogar luz em cima de todo esse processo. O Brasil ele vive uma guerra fiscal entre os estados. Às vezes você vai para outro país, você tem menos barreira e menos fiscalização do que atravessar de Mato Grosso do Sul para São Paulo, ou para Minas, ou para o Paraná. Quando você atravessa de São Paulo para o Paraná, parece que você está numa fronteira entre 2 países que são quase adversários. Porque o Brasil, cada estado tem a sua legislação e uma guerra de atração. E nós estamos caminhando para mudar um pouco essa política no âmbito brasileiro, e o Mato Grosso do Sul fez a sua parte e a partir daí também criou-se agora recentemente, com apoio de todo o setor produtivo e dando estabilidade legal para os incentivos fiscais, e foi aprovada a lei do FADEF. Outra ação extremamente importante é a PEC, na verdade, uma lei que mexe na Constituição do Estado, do limite dos gastos, do teto dos gastos, né, que parece uma regra tão básica e muitas vezes o público não respeita. Você só pode gastar aquilo que tem. Você só pode gastar aquilo que aumenta a sua receita. Esse é o princípio básico dessa PEC. E aí, lógico que há uma discussão. Bom, se o tamanho da fatia do recurso é há naturalmente uma disputa, uma discussão em torno das prioridades. E a PEC traz isso também para os próximos 10 anos e com todos os poderes participando desse processo. Então todo mundo vai ter que apertar um pouco para poder não extrapolar. Até porque a União, quando gera um déficit, nós estamos vendo esse ano 160 bilhões praticamente, ela roda a maquininha. Gera inflação, tem consequências macroeconômicas. O Estado fica devendo.
O Estado não tem maquininha de dinheiro para rodar. Ele tem que ficar devendo para alguém. E essa responsabilidade nós temos que ter, porque senão entra-se numa espiral de perda não só de credibilidade, mas de serviço. Você começa a deixar de pagar, atrasa salário, aí tem os inativos, tudo isso vai virando uma bola de neve e depois não há recuperação possível, como nós estamos vendo em vários estados brasileiros. Então a nossa preocupação primeira é manter o estado de Mato Grosso do Sul dentro de um equilíbrio fiscal, sem perder de vista todas as entregas e necessidades da população. E aí nós temos que ter as prioridades de governo para atuar em cima dessas demandas. O secretário, com relação a essa reforma da Previdência Social, em verdade, o que o Estado de Mato Grosso está fazendo passa a ser, né, uma adequação à própria legislação federal, porque o governo federal, me parece que mandou ontem para o Congresso uma medida provisória estabelecendo, ampliando essas alíquotas para o percentual que o Mato Grosso do Sul está querendo. Além disso, né, que me parece que é ponto pacífico, até porque se o Estado não apresentasse a reforma dos 14%, ia ter que cumprir. Além disso, o que a reforma, o projeto de reforma do governo do Estado prevê, além do reajuste da alíquota? Muito bem, Sérgio. Você lembrou bem, ontem foi publicada uma medida provisória de número 805 que diz exatamente isso. A alíquota passa a vigorar com 14% e a Constituição Federal, no seu artigo 149, define claramente que nenhum Estado pode cobrar uma alíquota menor do que a estipulada pelo governo federal. Então nós estamos também adequando a essa normativa federal. Agora, a grande alteração da Previdência, e eu acho que a sua pergunta é nesse sentido, é a instituição da Previdência Complementar. O que nós estamos trazendo para essa reforma é uma mudança de longo prazo, que passa a vigorar assim que for publicada a lei, onde todos os novos servidores do Mato Grosso do Sul, de qualquer poder ou qualquer carreira, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Defensoria Pública e o Executivo Estadual, terão a sua previdência limitada ao teto do regime geral. O que significa isso? Cerca de R$ 5.200 como limite da sua previdência. Só que para fazer isso, você tem que instituir a chamada Previdência Complementar, que é uma alternativa ao servidor que ganha acima desse limite poder contribuir, e o Estado também, para que ele receba no futuro, quando da sua aposentadoria, o valor que ele desejar. Só que isso passa a ser uma opção dele. Ele pode ir no mercado também. Ele pode ir numa previdência privada. O fundo da Previdência Complementar passa a ser gerido por uma instituição autônoma, independente, que vá acatar a decisão do servidor se quer participar ou não daquele valor que ultrapassar o teto do regime geral. Na verdade, nós estamos igualando para os novos servidores do Estado o valor e o teto do regime geral de previdência do país, que é o do INSS, algo em torno de R$ 5.200. Isso faz com que haja uma reestruturação da Previdência no longo prazo. Nós temos um déficit grande hoje, algo em torno de 83 milhões por mês, que não tem como equacionar se nós não pensarmos no longo prazo. E essa instituição da Previdência Complementar, ela dá essa capacidade de mudar o perfil previdenciário. E aquele que quiser mais vai buscar no mercado a sua proteção individual no longo prazo. Ou na própria fundo complementar, que o governo do Estado será obrigado a, em 180 dias, estruturar e montar essa governança. O secretário, com relação a essa Previdência Complementar aí, só para ficar bem claro, quer dizer, eu vou contratar uma previdência privada, certo? Primeiro, tem um limite de até quanto eu posso contratar percentual de salário, e o Estado, né, o Estado de Mato Grosso do Sul, eu vou pagar 14% a mais, né, na minha previdência privada. O Estado de Mato Grosso do Sul vai, mesmo que eu recorra ao mercado, o Estado de Mato Grosso do Sul vai também contribuir para a minha previdência.
particular? O Estado do Mato Grosso do Sul ele será obrigado a oferecer uma previdência complementar. Certo. Tá? Ele tem que constituir isso. Aí a pergunta é, bom, nós vamos montar uma previdência complementar daqui para frente e isso é viável do ponto de vista econômico-financeiro mesmo, no longo prazo? Dificilmente pelo volume de servidores que a gente tem. E aí vamos ter que tomar uma decisão nos próximos 6 meses, porque hoje nós temos uma previdência complementar funcionando bem no estado de São Paulo. Outro no estado da Bahia, com alguns outros estados do Nordeste. E nós temos na União. A União instituiu a Previdência Complementar há 3 anos atrás. O Estado de Mato Grosso do Sul ele pode aderir a alguma dessas previdências públicas. E o servidor que quiser contribuir além do teto do regime geral, além do teto dos 5.200, ele poderá aderir à Previdência Complementar do Estado de Mato Grosso do Sul, que estará junto na governança de uma dessas previdências complementares. O Brasil Central, que é formado pelos estados do Centro-Oeste, além de DF, Tocantins, Rondônia e Maranhão, também está estudando a possibilidade, está tendo reunião hoje em Brasília, de criar a sua previdência complementar. Porque daí você tem massa crítica de servidores para fazer uma previdência garantida e de resultado. Então tem esses caminhos a serem seguidos. O servidor ele vai ter a opção. Se ele aderir à Previdência Complementar do Estado de Mato Grosso do Sul, o Estado também é obrigado a contribuir com parte do valor do salário dele que exceder esses R$ 5.200. E ele contribui com a outra parte. Quer dizer, ele optando pela Previdência complementar, não exclui da Previdência normal, né? A gente tem que contribuir essa contribuição de 14%, isso aí não tem jeito dele escapar ou transferir para complementar? Não, esse não. Esse até o teto de 5.200, ele fica com uma alíquota estipulada pelo Estado. É importante lembrar que isso vale dos novos servidores para frente. Todos os servidores do Estado mantêm a mesma política que vinha sendo executada. Só para os novos. Só para os novos. E principalmente, Sérgio, eu acho importante registrar isso. Muito se fala da reforma da Previdência e se confunde com a nacional. Nós não podemos legislar sobre uma série de parâmetros. Não há perda de nenhum direito, de nenhuma carreira dos atuais servidores do Estado. Sejam eles ativos, sejam eles inativos. Né? Nenhum servidor terá mudado o contrato previdenciário que ele tem com o Estado no que diz respeito aos seus direitos de carreira. Isso é importante deixar claro, porque muitas pessoas perguntam, vai mexer na minha aposentadoria, no meu direito? Não, isso está preservado, não se mexe em direito. Agora, daqui para frente, até para organizar e garantir que esses direitos sejam cumpridos, nós instituímos a complementar para os novos servidores. Aquele que adentrar o serviço público tem que estar ciente que a Previdência dentro do serviço público, para ele, novo, daqui em diante, independente do salário, vai ter um teto. E é opcional ou não avançar além desse valor. São 8h23, nós estamos conversando com o secretário Eduardo Riedel, secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica. Rapidamente, secretário, a partir de quando que já começa a valer essas novas regras? Já está valendo, a partir de agora o servidor que foi admitido? Não, primeiro tem que ser aprovado na Assembleia, após a promulgação da lei, né, caso seja da maneira como nós enviamos, ela passa a valer. Tá? E aí os servidores a serem admitidos já entram nesse novo regime. E o Estado ele terá 180 dias para implementar a complementar, ou por adesão ou pela construção de uma nova. O secretário, com relação, por exemplo, a esse rombo da Previdência Social no estado de Mato Grosso do Sul, a gente sabe que isso aí foi problema de gestão, né? Desde a formação do Instituto até hoje que tem sofrido problema de gestão. É claro que o governo este governo tem procurado exatamente sem voltar ao passado, que não foi tudo feito de acordo com a lei no passado. Agora, essa reforma que está sendo apresentada, essa solução que está sendo apresentada pelo governo do Reinaldo Azambuja, vai resolver o problema da Previdência Social em Mato Grosso do Sul? Não. Ela vai melhorar muito num prazo de tempo e ela resolve no longuíssimo prazo. Agora, existe um déficit constituído.
e existe no meio do caminho entre o início da complementar e até daqui a 30 anos, 35 anos, quando estes estiverem saindo, quando os novos atuais que entrarem estiverem saindo, nesse período de tempo, a Previdência vai continuar com déficit. É importante dizer isso, porque às vezes as pessoas têm a expectativa de que vai sanar. Nós estamos atuando numa série de frentes, Sérgio, para poder equalizar isso de uma certa forma, equacionar. Nós temos que garantir o pagamento do nosso inativo. Nós temos que ter isso muito claro. E aí na própria lei tem também a previsão de retorno de imóveis para a Previdência para lastrear, de certa forma, esse cálculo atuarial que é negativo hoje. O Estado ele tem à disposição uma série de imóveis que, na época, foi até usado recurso da própria Previdência para comprar, né? E agora nós estamos fazendo todo esse levantamento através da Secretaria de Administração para ver o que pode retornar para a Previdência. Se tem lastro, se tem recurso para alimentar esse fundo. Então nós temos que ter claro que o déficit da Previdência ele é expressivo ano a ano e ele tende a se agravar. Tá? Essa medida ela é uma medida de longo prazo, no caso da complementar, que resolve lá na frente. Agora nós vamos conviver com esse déficit durante algum tempo. A alteração de alíquota que o governo federal publicou ontem, ela ameniza no curto prazo. Tá? Ela ajusta isso no curto prazo. O secretário, só uma última pergunta que eu vou fazer para o secretário. Secretário, e até a Constituição de 88, saúde e previdência era tudo junto, né? E de 88 para cá, dividiu, ficou a saúde de um lado e a previdência do outro. A saúde deu certo, né, com a administração dos servidores. Por que não a previdência ser também administrada pelos servidores, como é o caso da CACEMS? Veja bem, Sérgio, hoje a CACEMS, por exemplo, né, como outras instituições de saúde, onde os servidores fazem uma contribuição de 6% e o Estado também contribui. Além da Previdência que o Estado vai ter de 22% para 28% aumentado, né, é importante dizer que a alíquota ela muda para o servidor e para o Estado. Nós vamos passar a contribuir o Estado com 28%. Nós contribuímos o Estado com 4,25% do salário do servidor para a CACEMS. Okay? Então, veja bem, o servidor tem a alíquota dele, o Estado tem a alíquota de 28%, mais 4,25% para a saúde. São 32,25% do salário do servidor que o Estado contribui para a Previdência e para a saúde. Né? Toda a questão é o histórico que você mencionou. A saúde ela tem uma gestão de recebimento e de entrega de serviços num prazo curto e a Previdência ela permanece ao longo de 30, 40 anos com uma situação que não se pode mexer. Né? Então você teve uma mudança de realidade muito grande. Lá na década de 90, por exemplo, a contribuição era praticamente só saúde. Os 6% dividia entre Previdência e saúde para o servidor, do que o Estado contribuía. Agora imagina isso 30 anos depois, que é o caso atual, com o volume de servidores que tem inativos, né, que o Estado tem que aportar. Veja, em 2008, os inativos, com 52 milhões de reais, se cobria esse pagamento. Hoje, com 216 milhões, é a folha dos inativos. E é o mesmo tamanho da folha dos ativos direto. A cada R$1 que se coloca no servidor ativo, se coloca para os inativos. E isso tende a se agravar se a gente não instituísse, por exemplo, a complementar. Secretário Riedel, com relação ao refis estadual, como é que foi o movimento, como é que está a procura? E nós temos agora também com relação aí ao IPVA, não é? Como é que está o trabalho do governo do Estado e a procura da população com relação ao refis? Marcos, está andando bem. Até no dia de hoje, a Secretaria de Fazenda deve publicar um balanço desses primeiros 15 dias. Tá bom o movimento, isso é sinal que o empresário estava necessitando de um processo desse para botar a sua vida em dia, né, de uma maneira geral, e tem correspondido às nossas expectativas. O IPVA, ele, para quem fosse quitar à vista com desconto de multa praticamente integral, ele estava aberto. A partir de hoje, abre a possibilidade dele parcelar o IPVA em relação à multa e juros. A expectativa é que isso seja uma ação que destrave uma série de problemas empresariais no Estado, né, em relação a dívidas dessas empresas.
e que a gente tenha um resultado positivo. Pelo que se mostrou nesses primeiros 15 dias, vamos aguardar o relatório da Secretaria de Fazenda, foi bastante positivo. Bem, nós sabemos também, né, que todos os secretários se reúnem. Como é que está a situação hoje do 13º do governo do estado de Mato Grosso do Sul? Equacionado? Qual é a situação? Marcos, nós estamos num momento de muita dificuldade. A gente tem que deixar claro isso. Não está 100% equacionado. Óbvio que é uma prioridade total do governo, a gente direcionar os recursos para o pagamento em dia, não só das obrigações de salário, mas 13º também. Mas para isso nosso esforço tem sido muito grande. Eu acho que esse conjunto de medidas tomadas, elas ajudam a resolver essa questão. Agora, nós temos que trabalhar para retomar o crescimento do Estado. Nós estamos assistindo isso, de certa forma, acontecer. O Brasil começa a demonstrar sinais de recuperação na sua economia, e é isso que vai realmente mudar um pouco o nosso perfil, o nosso cenário no médio prazo. Para o 13º, nós vamos fazer todo o esforço possível para cumprir em dia essa situação. Não temos ainda, dizer que o dinheiro está na conta, está em caixa, não é verdade. É uma administração de fluxo de caixa, com muito arroxo, muito aperto, para garantir esse direito do servidor. Secretário Eduardo Riedel, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela participação aqui no programa Tribuna Livre. Desejo aí um ótimo dia. Eu que agradeço, sempre o bom debate aqui na capital, no Tribuna Livre, trazer uma mensagem positiva do governador Reinaldo, que tem se esforçado muito para manter todas essas situações em dia. E mais uma vez aqui lamentar profundamente a perda desse amigo, desse líder, que é o Reuter, que foi uma grande perda para o estado de Mato Grosso do Sul. Conversamos com o secretário de Estado de Governo de Gestão Estratégica, o Eduardo Riedel.